Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Paganelli aqui da Escola Rico Domingues e eu venho aqui trazer mais uma dica para você aí que está se preparando para concursos, para provas em geral, agora tema específico de processo do trabalho. E o tema, a dica que eu vou trazer agora, diz respeito ao ius postulandi na Justiça do Trabalho. Vejam só, ius postulandi, esse é um termo e é um tema que costuma cair em prova. E eu chamo a atenção dos senhores porque houve uma alteração, não é tão recente assim, mas é importante observar, numa das súmulas do TST que trata do tema. Bom, primeiro vamos contextualizar aqui a situação. O que é o ius postulandi? Nada mais é do que aquela possibilidade que empregado e empregador têm de demandar, de comparecer na Justiça do Trabalho pessoalmente, ou seja, sem precisar contratar advogado. Vejam só que curioso, você que está estudando há algum tempo, certamente você já passou pela matéria. Você que está começando a estudar a matéria, talvez deve estar se perguntando, mas calma aí, nós não temos aquela regra que a capacidade postulatória ela é conferida à figura do profissional da advocacia, do advogado? Sim, correto. Nós não temos aquela regra lá da Constituição que diz que o advogado é essencial à administração da justiça? Correto. Tudo perfeito. No entanto, na Justiça do Trabalho, assim como acontece lá nos juizados especiais, até 20 salários mínimos, as partes não precisam contratar necessariamente advogado. Na área trabalhista, especificamente, nós temos essa regra no artigo 791 da CLT. Acompanhem comigo na tela o que diz o artigo 791. Vejamos. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Quando ele diz pessoalmente, leia-se, sem precisar de advogado. Agora imaginem os senhores qual será a problemática de um trabalhador ingressar e reclamar pessoalmente, ou de uma empresa comparecer e tentar produzir a sua defesa pessoalmente, ou seja, sem advogado. Obviamente que não recomendo que o faça, mas existe essa prerrogativa prevista em lei. Então temos que analisar, em especial porque é um tema que cai em prova. Então nós já sabemos que essa é uma regra que vale para ambos os lados, seja para o empregado, seja para o empregador. E aí olhem só, voltemos aqui para o artigo 791, olhem só a parte final do artigo. Ele diz assim, poderão comparecer pessoalmente e acompanhar as suas reclamações até o final. Cuidado, pessoal, com essa parte final do artigo 791 da CLT. Por quê? Analisando essa parte final do artigo, dá a entender que o reclamante ou a empresa poderão esgotar todas as possibilidades de recursos, inclusive, até o processo chegar efetivamente até o seu final. Só que essa interpretação não é a adequada à luz do entendimento do TST. Porque vejam, se eu tenho um processo que está pendente lá no TST de recurso de revista, pergunto, a demanda chegou ao final? Resposta não. Ela só vai chegar ao final com o trânsito em julgado e ainda assim poderíamos falar que tem a fase de execução por consequência. No entanto, vejam comigo o que diz a súmula 425 do TST. Ela traz justamente qual é o alcance do ius postulandi, porque existia uma dúvida acentuada no seguinte sentido, mas vem cá, será que o empregado ou mesmo o empregador podem se utilizar de recursos no TRT? No seu respectivo Tribunal Regional do Trabalho? Ou seja, o recurso ordinário, por exemplo? E vamos adiante, será que o empregado ou mesmo o empregador poderia apresentar recurso de revista lá para o TST? E vejam, pessoal, recurso de revista já é complicado até para advogado, imaginem para a parte, sem o profissional da área. E aí veio o TST e disse o seguinte, acompanhem comigo na tela a súmula 425. O ius postulandi das partes, estabelecidos no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então vejam, eu não posso me utilizar de forma ampla e irrestrita do ius postulandi. Eu tenho algumas limitações. E essas limitações estão aqui na súmula 425. Acompanhem comigo na tela, eu separei para facilitar o entendimento. Então vejam só,
Aplica-se o ius postulandi em que situações? Varas do trabalho e TRTs. Ou seja, voltando àquele meu exemplo anterior, eu posso interpor recurso ordinário perante o TRT? Resposta, sim, porque o ius postulandi ele abrange, segundo o TST, o comparecimento ou recursos perante o TRT. E agora, continuem na tela, não se aplica o ius postulandi na ação rescisória, na ação cautelar, no mandado de segurança e recursos no Tribunal Superior do Trabalho. Então fiquem atentos, em especial para essas exceções. Aplica-se nas varas e no TRTs e não se aplica na ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos perante o TST. Essa foi a dica do dia, espero que você esteja aí com toda empolgação, todo entusiasmo para a prova que você está se preparando. Fique atento nas novas dicas que serão postadas no canal da Escola Rico Domingues e sucesso, boa sorte a todos.